O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe do menino, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. E celebrar a Sagrada Família nos dá a ocasião de pensarmos a respeito daquela grande missão que nós temos de Deus, de ser família. Vamos parar para pensar o que é uma família. Família é um grupo de pessoas ligados à missão de gerar a vida. Mas vamos explicar melhor. Vejam, só existe família onde existe a geração da vida. Vida física ou vida espiritual. A vida precisa ser gerada. E esse vínculo de geração da vida, nos seres humanos, constitui essa realidade chamada família. Nos animais, os animais têm a geração da vida. Mas a geração da vida dos animais é somente física. Então, eles não constituem família. Vejam, quando um animal gera a vida, o macho se une à fêmea, eles transmitem a vida biológica e termina por aí. Mas a geração humana é diferente, porque nós, ao contrário dos animais que só têm corpo, nós temos alma. Então é evidente que a geração que o ser humano precisa realizar tem que incluir corpo e alma. Quando o esposo se une à esposa e eles geram vida biológica, física, ali acontece algo que é semelhante aos animais. Mas é só semelhante, porque até mesmo nesta realidade da geração da vida biológica, existe um milagre. Dentro do ventre da mulher, acontece algo que não acontece nos animais. No momento da fecundação, quando a célula do homem se une à célula da mulher, né? Os gametas se unem. Naquele momento, Deus cria do nada, dentro do ventre da mulher, uma alma espiritual. Vejam, só aqui já existe um abismo entre a geração, de diferença entre a geração humana e a geração animal. A geração humana é a transmissão da vida biológica, sim, mas é a transmissão da vida biológica que dá ocasião a um ato de criação. A criação acontece dentro do corpo da mulher. Abre parênteses. Não é à toa que Satanás tem tanta raiva do corpo da mulher.
Por isso Satanás precisa profanar o corpo da mulher, fazer com que as mulheres desprezem o seu próprio corpo, não deem valor a ele, joguem o próprio corpo como se fosse um objeto do mercado, para ser desejado por todos aqueles que passarem. Assim, vulgarizando a dignidade do próprio corpo. Não, o corpo da mulher é sagrado por si mesmo, porque ali acontece o milagre da vida. Dentro do ventre da mulher acontece o milagre da criação de uma alma sobrenatural. Me desculpem os homens, mas isso não acontece dentro do corpo do homem, isso acontece dentro do corpo da mulher. Deus não cria uma alma dentro do corpo de um homem, Deus cria a alma dentro do ventre da mulher. E por isso o diabo gosta de profanar o corpo da mulher, por isso o diabo gosta de mutilar o corpo da mulher, torná-lo infecundo. Por isso o diabo gosta que o corpo das mulheres seja transformado num túmulo, e é isso que fazem os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais transformam o corpo da mulher num túmulo. Aquilo que é o santuário da vida se torna num túmulo, se transforma num túmulo de morte, porque o anticoncepcional mata. O anticoncepcional impede que o embrião que foi fecundado no tubo uterino, na hora que ele vai descer para o útero e se agarrar na parede do útero, que é o endométrio, num processo que se chama cientificamente de nidação, naquele momento, a parede, por um dos hormônios, a parede do útero rejeita a pequena criancinha, o embrião, e então a criança morre e acontece um aborto do tamanho de meio grão de arroz. É meio grão de arroz, mas é uma vida humana. E o diabo adora os anticoncepcionais, ele gosta muito dos anticoncepcionais. Pílula do dia seguinte, então, é uma maravilha. DIU, dispositivo intrauterino, aí que faz festa. Todos esses são mecanismos que transformam o corpo da mulher num túmulo. Fecha parênteses, voltemos. O que é que então é a família humana? Uma vez gerada a vida biológica, uma vez que o pai e a mãe transmitem a vida em ato primeiro, aquela vida é somente uma espécie de potencialidade, porque é uma flor em botão, já é uma rosa em botão, já é uma rosa, mas ela é uma rosa que ainda não realizou todas as suas potências. Então o que é que acontece? Acontece um segundo ato, o ato espiritual. Ou seja, qualquer um que teve filho e que já pegou um bebê recém-nascido nos braços, sabe muito bem que aquela criança precisa ser estimulada para que brote, né? Brotem aqueles atos próprios da vida, o ato do entendimento, o ato da vontade, o ato de amar, o ato de adorar a Deus. Todos esses são atos próprios do ser humano que precisam ser ensinados. A criança recém-nascida, ela está ali, sim, já é um ser humano, mas ela está bastante ausente nos seus atos próprios humanos. Ela vive numa espécie de torpor, e aí a mamãe vai estimulando, vai fazendo pequenos gestos, vai estimulando e instigando a criança. Para quê? Para que naquele pequeno corpinho o cérebro desperte e possa brotar a alma. Por exemplo, um gesto simples, quando você tem um bebê
e você aproxima o seu rosto do bebê, e ele reconhece um rosto humano, e ele sorri. Meus queridos, ali já é a alma despertando. Nenhum macaco faz isso. Você já notou que somente o ser humano sorri? Somente o ser humano ri de alegria? Por que é que somente os seres humanos riem de piadas? Porque ali existe um princípio de racionalidade, de espiritualidade, que não está presente nos animais, mas isso precisa ser despertado dentro de nós. É aquilo que nós chamamos de educação. O estímulo externo vai fazendo com que aquela flor em botão que é a criança desabroche e possa realizar atos maravilhosos. Agora, você que é pai, você que é mãe, não banalize a sua paternidade e a sua maternidade no simples ato de procriação animal. Isso é uma banalização. Faz o ato sexual, gera a vida e é por isso que é pai. Não! É claro que é pai. Mas o vínculo espiritual entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, esse vínculo espiritual, ele é verdadeiro, ele não é uma invenção cultural. O vínculo espiritual entre pai, mãe e filho, filha, é um vínculo real, que eleva a paternidade, a maternidade humana, o ato de geração humano, a um nível superior ao dos animais. E é algo que realmente existe. Por quê? Porque realmente existe a alma. A alma não foi uma invenção cultural. Nós vemos o efeito da alma. Nós não somos somente um cérebro mais desenvolvido do que os macacos. Alguns gramas a mais de massa encefálica é a diferença entre o cérebro humano e o cérebro de um macaco. A diferença entre um cérebro humano e o cérebro de um macaco não é qualitativa, é só quantitativa. Alguns gramas a mais. E no entanto, a diferença da vida de um ser humano e de um macaco é enorme. Não é só quantitativa, é qualitativa. Nós podemos sorrir, nós podemos amar, nós somos livres. O macaco não é livre. O macaco é arrastado pelos seus desejos carnais. Nós não, nós temos desejos carnais e podemos dizer: não, não quero, não vou, não faço. Nós somos livres. O macaco é arrastado. Nós podemos dizer não, assim como nós podemos dizer sim. O macaco jamais abraçará a cruz por amor a alguém. Nós podemos abraçar a cruz por amor a alguém. Isso é um fenômeno humano, gente. Não estou falando só de cristãos, não. Até os pagãos podem realizar atos de abraçar um sofrimento voluntariamente e livremente por amor a uma outra pessoa, de se sacrificar pelo outro. Isso existe, isso é um fenômeno humano, e isso não se explica simplesmente porque nós temos um cérebro um pouco maiorzinho. Isso se explica porque nós temos alma. Pai, mãe, o seu filho, a sua filha tem uma alma. E se você acha que gerar o seu filho é somente fecundá-lo e depois colocá-lo no mundo, então você está equiparando você e o seu filho aos macacos. Mas nós não somos macacos. Nós temos uma capacidade espiritual, e essa capacidade espiritual precisa ser despertada. É o que nós chamamos de educação. Na educação, o seu filho, a sua filha precisa, número 1,
aprender a verdade. E número 2, adquirir as virtudes. Essas são as duas coisas principais que um pai e uma mãe precisa fazer com seu filho. E é você, pai, e é você, mãe, quem tem que fazer isso. O que é que está acontecendo? Por que é que a nossa sociedade está ficando louca? Porque papai e mamãe saem para trabalhar, para ganhar dinheiro, e deixam os filhos, e deixam a alma dos seus filhos como presa para as armadilhas do demônio, que estão em tudo quanto é lugar. Primeira coisa que um pai e que uma mãe faz hoje em dia é colocar um celular na mão do seu filho. O que é que você está fazendo esse ato? Você está dizendo: meu filhinho, minha filhinha, olha, aprenda que a sua alma vai ser educada por esse aparelho. É ali que está o seu mestre. É ali que está a sua vida. Papai e mamãe são obsoletos, deixa papai e mamãe ganhar dinheiro. Não. Pai, mãe, gaste tempo com seus filhos. Você precisa despertar a alma dos seus filhos. Você chega e diz assim: padre, agora é tarde, meus filhos já casaram, já saíram de casa. Então reze por eles. E se puder fazer alguma coisa pelos seus netos, faça, se conseguir. Mas não vamos deixar que os erros do passado, os erros que você cometeu, cubram de trevas uma verdade tão luminosa, tão linda. Ah, porque é doloroso enxergar que eu fui um pai e uma mãe, ou uma mãe negligente, porque ninguém me ensinou a ser pai, porque ninguém me ensinou a ser mãe. E já que eu fui negligente, é melhor negar tudo isso para eu ficar em paz e não sentir nenhuma dor. Não. Deus é misericórdia, Deus perdoa você. Agora reze pelos seus filhos, se sacrifique, ofereça suas orações, como Santa Mônica fez por Santo Agostinho. Corre atrás do atraso no sacrifício e na oração, é o que nós podemos fazer. Mas se você é pai ou mãe jovem, dedique tempo ao seu filho, à sua filha. Você precisa fazer com que o seu filho e a sua filha aprenda os atos espirituais próprios da vida humana plena. Isso é geração também. Gerar é aprender. Então, quando eu estou aqui pregando, estou ensinando a vocês uma verdade, eu estou exercendo um ato de paternidade espiritual. Isso aqui é um ato de paternidade. E quando no confessionário vocês veem e eu ensino alguma coisa da virtude, isso é um ato de paternidade. Não é a paternidade biológica, mas é a parte mais elevada da paternidade humana. A paternidade humana, a maternidade humana tem esses dois aspectos. Como nós temos corpo, como nós temos alma, existem dois aspectos da geração humana. Um é a geração biológica, que, evidente, o padre não tem. Mas a segunda parte, que é a mais nobre, é aquela de fazer com que aquela alma que foi criada diretamente por Deus brote, ou seja, floresça, aquela flor em botão desabroche, aquela alma floresça em todas as suas potencialidades. Nós temos uma capacidade de conhecer a verdade. O diabo quer o quê? Nos imbecilizar. Então, haja celular, rede social, né? Joguinhos eletrônicos, maconha,
tudo aquilo que faz com que o cérebro fique adormecido e a alma não desperte. Nós somos chamados a estimular os nossos filhos a que essa potencialidade espiritual desperte. Então, se você não pode ser, por alguma razão, pai ou mãe biológico, você pode ainda realizar o ato mais digno da paternidade humana e da maternidade humana, que é fazer com que o seu filho espiritual, sua filha espiritual, conheça a verdade, e fazer com que seu filho espiritual, sua filha espiritual, adquira as virtudes. Essa é a parte mais digna, mais elevada, mais luminosa da geração humana. E é isto que faz com que a gente seja família. Por quê? Porque os animais têm geração, mas não têm família. É essa parte espiritual que constitui a família. Então nós ouvimos na oração da coleta, não é? Deixa eu pegar aqui o missal. Nós ouvimos na oração da coleta de hoje: ó Deus de bondade, que nos desse a Sagrada Família como exemplo. As pessoas ficam pensando assim: como que pode ser exemplo? Um pai que é adotivo, uma mãe que é virgem e um filho que é Deus. Não dá para imitar isso. Como que eles podem ser exemplo? Não, eles não vão ser exemplo na questão da geração biológica, porque a geração biológica de Jesus é toda milagrosa e misteriosa. Concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes. Aqui eles são exemplo. Por quê? Porque a família não é só a geração biológica. Claro que tem a geração biológica também, mas o mais elevado, o mais sublime da família é a parte espiritual. Porque se fosse só geração biológica, os macacos teriam família, mas os macacos não têm família. Os macacos só têm geração. Então, imitar as virtudes, para que unidos pelos laços do amor, eis aí, a família humana é unida pelo laço do amor. Eu quero o bem do outro. Possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por quê? Porque a família humana tem uma finalidade: é levar os nossos filhos para o céu. Nós precisamos nos dar conta disto. Educar para o céu. Gente, a televisão, o computador e o celular não irão levar o seu filho para o céu. Os videogames, a turminha, a gangue, e me desculpe dizer, as escolas, não irão levar os seus filhos para o céu. Se você que é pai, você que é mãe, não investir na geração desta realidade mais sublime do ser família, você não será família. Então depois, não fique admirado que a família se esfacela. Mas padre, eu sempre dei bom exemplo para os meus filhos. Mas não basta dar exemplo, minha senhora. Não basta dar exemplo, meu senhor. Precisa ensinar a verdade desde cedo, tem que ensinar mesmo. Mas eu não quero fazer isso com meu filho, porque meu filho tem que ser livre para escolher. Você não põe a verdade no coração do seu filho, não se preocupe. O mundo não vai ficar de braços cruzados, vai colocar a mentira. Se você não colocar a verdade, alguém colocará a mentira. Não pense que seu filho vai escolher. No processo educacional, no início do processo educacional, seu filho tem muito poucas escolhas. Ele não tem o que escolher. Você que tem que escolher por ele. Seu filho não escolhe que língua ele vai falar. Ele nasce num ambiente em que se fala português, ele não escolheu. Seu filho não escolheu ser brasileiro, não escolheu falar português. Por que é que então seu filho tem que escolher a religião dele?
A maior parte dos pais sabe muito bem, se você optou por levar o seu filho para a escola, se o seu filho está na escola, você não fica deixando ele escolher, você escolheu a escola dele. E se ele não vai, você toma providências para que ele vá. E por que aqui em tudo e por tudo, os nossos filhos pequeninos não têm escolhas, e agora com a religião eles têm que ter escolha? Com aquilo que é mais importante, com aquilo que é a verdade, com aquilo que salva, eles têm que, não, eu tenho que deixar ele crescer para escolher. Quando eu era padre jovem, no meu primeiro mês de padre, eu fui para a Alemanha para ser pároco substituto, não é? Numa paróquia na Alemanha, cidade de Heilbronn, né? A paróquia de St. Kilian em Böckingen. E ali, naquela área, tem poucos católicos, porque é uma área protestante. Os católicos que estão lá são chamados católicos da diáspora, ou seja, são católicos que vieram depois de outro lugar. Você vai visitar uma família católica, pode perguntar, de onde vocês são? Porque dali não é. Então, na mesma área geográfica em que eu era pároco substituto, tinha 5 pastores luteranos. Desses 5 pastores luteranos, todos casados, 3 eram divorciados e recasados. E um deles era casado com uma católica. Como ele era pastor luterano e a mulher era católica, eles, politicamente muito corretos, chegaram e disseram, não, nós vamos deixar os nossos filhos crescerem para optar qual religião eles vão acolher. Muito bem, os filhos cresceram e escolheram a droga. Simples assim. Não tem essa coisa de, eu vou deixar meu filho crescer para que ele escolha. Gente, seu filho vai crescendo e outros vão escolhendo por ele. O traficante e o seduz. Ou você acha que o seu filho foi lá sozinho? Também a sedução de um traficante é um processo educacional, onde ele pega a criança desarmada, o jovem desarmado, e dá de graça. Olha, não experimenta isso aqui, eu sou seu amigo, eu sou seu colega, não vou cobrar nada de você. Gostou? Toma mais um pouquinho aqui, de graça, cara, eu sou seu amigão, de graça, vai tomando, experimenta aí. E vai sendo seduzido, até que finalmente um dia vem a conta. Uma vez que houve o processo de dependência psicológica, ou às vezes, dependendo da droga, dependência física, ali está amarrado. E o que é que seu filho fez? Ele optou pela droga? Meus queridos, vamos nós tomar nas mãos o processo educacional dos nossos filhos, levá-los para o céu, ensinar a verdade e fazer com que eles adquiram a virtude. Esse é o processo de educação e é o que há de mais digno na família humana. A geração biológica faz parte, mas também a geração espiritual, porque nós somos corpo, porque nós somos alma.